Petrônio, seremos edificados pela palavra de Deus. Boa noite, irmãos e irmãs, graça e paz. Meus irmãos, nesse tempo nós temos vivido intensamente a vida da igreja como uma organização. Amanhã, por exemplo, nós teremos a Assembleia Geral Ordinária, que é uma das instâncias administrativas, a principal da nossa igreja. Quem nos acompanha também através do canal sabe que nós estamos no processo de sucessão pastoral e nós estamos submetidos a regras que nós mesmos concordamos em adotar. Então existe um aspecto administrativo, por exemplo, a parte de manutenção desse edifício, da propriedade da igreja. Esses aspectos nos colocam diante da visão da igreja como uma organização. E é necessário que seja assim. Mas, para muito além de ser uma organização, a igreja é um organismo vivo, é o corpo de Cristo. E nesse sentido, essa que é a essência da igreja, nós temos como base para a vida na igreja os relacionamentos. Relacionamento com Deus e relacionamento uns com os outros. E a amizade, meus irmãos, é muito importante para a vida da igreja. A amizade é importante na chegada de um novo membro, ela é importante para a evangelização, portanto, mas ela é talvez até muito mais importante para a integração e a continuidade de uma pessoa na igreja. Eu já tive acesso a informações, pesquisas que mostram que uma pessoa não permanece numa igreja se ela não desenvolve pelo menos 2 ou 3 amizades, no sentido de um relacionamento mais íntimo, mais profundo. Então, de fato, a amizade é muito importante para a vida na igreja, tanto para a evangelização, quanto para a integração, para o testemunho da igreja, como o nosso ministro de música disse. O mundo deve realmente conhecer a igreja através do testemunho dos relacionamentos em amor. E por isso, meus irmãos, nós devemos aproveitar um tempo como esse, de intensa atividade administrativa, para quebrar um pouco essa expectativa ou esse sentimento e pensarmos um pouco sobre nossa relação um com o outro, sobre as relações de amizade que nós precisamos ter. E a palavra de Deus, como sempre, ela nos serve de norte, de guia. Por exemplo, este versículo que nós escolhemos para servir de base para a nossa meditação nessa noite, Provérbios 18, 24. Os irmãos podem permanecer assentados como estão? Provérbios 18, 24. Depois eu quero ler com os irmãos mais 2 versículos, ainda em Provérbios, que nós usaremos como base para refletirmos sobre esse tema. E eu intitulei assim, fiz esse desafio inclusive numa rede social: você precisa ter amigos na igreja. Você precisa ter amigos na igreja. Por quê? Olha o que a palavra de Deus diz: o homem que tem muitos amigos sai perdendo, mas há amigo mais chegado do que um irmão. Me acompanhe também no capítulo 17, versículo 17, talvez uma página só anterior a onde você está localizado. Diz assim: em todo o tempo ama o amigo, e na angústia se faz o irmão. Agora o último versículo, capítulo 27, versículo 17. Provérbios 27, 17. Como o ferro com o ferro se afia, assim o homem ao seu amigo. Que Deus nos abençoe com a compreensão da sua palavra e muito mais com a virtude do Espírito Santo para que possamos praticá-la. O Instituto Haggai é um importante instituto de liderança cristã, mundialmente conhecido aqui no Brasil, tem auxiliado muito a Igreja de Cristo, a Igreja Evangélica. Fez uma pesquisa sobre qual seria o meio mais eficaz de evangelização. Qual seria a forma mais eficiente para alcançar pessoas e integrá-las na igreja. Vejam como é curioso, meus irmãos, os dados dessa pesquisa sobre a maior ponte para o evangelismo. TV, 1,1%. 1,1% das pessoas
que são alcançadas pela igreja vêm através da TV. Interessante, né? Filmes, também, 1,1. A Bíblia, a leitura pessoal da Bíblia, 1,8. Literatura, 1,7. Os irmãos já pararam até agora para fazer um cálculo de quanto a gente investe em TV, filme, hoje é YouTube, transmissão, tudo isso? Já calcularam até aí? Literatura, quanto a gente investe? Não chegou nem a 10%. Sermão, 2,4%. Muito importante. Mas se você não estiver me ouvindo agora, nesse sermão, convicto de que a palavra de Deus está sendo pregada e aberto no seu coração ao Espírito Santo, não terá eficácia. Por isso que muitos ouvem e não são alcançados. Rádio, 2,9%. Trabalho pessoal do pastor, 2,9%. Não chegou a 20% ainda. Cruzada evangelística, aqueles eventos de evangelismo, 4,4%. Aumentou um pouco. Amigos, 30%. 30%. Parentes, 49,7%. E os demais, 2%. Se nós somarmos amigos e parentes, nós temos 80% das pessoas alcançadas pela igreja para o evangelho. E nós estamos falando de relacionamentos, ou dentro da família ou fora. A amizade representa 1/3 das pessoas. E aqui eu poderia fazer a enquete, né? Perguntar qual foi o meio que Deus usou para trazer você para o evangelho. Meus irmãos, a amizade então é muito eficaz na evangelização. Mas a nossa proposta nessa noite não é pensar a amizade como uma ferramenta evangelística, como uma ponte para alcançar pessoas perdidas. A nossa proposta nessa noite é pensar sobre o valor da amizade. Porque a palavra de Deus nos encoraja a sistematicamente, intencionalmente e com o coração aberto fazermos amizades na igreja. O melhor lugar para você fazer um amigo é na igreja. É uma oportunidade que Deus está lhe dando. Mas eu quero chamar a sua atenção para o seguinte fato: a amizade é desnecessária. A amizade é um relacionamento desnecessário. A amizade é prescindível, ou seja, se você não desenvolver amizade em qualquer ambiente de relacionamento onde você esteja, isso não vai afetar a sua sobrevivência nesse meio, entende? Você poderá viver a sua vida inteira naquela empresa onde você trabalha e ter colegas, e ter patrão, e ter encarregados, e não desenvolver uma amizade. E é muito possível, provável até, que você não sofra nenhum dano com isso. Muitos vão até agradecer, porque vão focar melhor na produtividade ou no lucro. Você pode, como um pai, passar a vida inteira sendo pai, porque ser pai é necessário. É uma necessidade biológica, sanguínea, social, porque você não tem como deixar de ser pai. Você pode passar a vida inteira sendo pai sem ser amigo do seu filho. A amizade é desnecessária para você exercer a sua paternidade. A amizade é desnecessária para que você conquiste os seus objetivos, para que você tenha ascensão social, para que você alcance aquilo que almeja. Mas entenda bem, qualquer que seja o ambiente de relacionamento onde você esteja, no seu trabalho, na igreja, na família, quando você descobre o valor da amizade, a amizade é tão poderosa, ela é tão profunda, ela é tão transformadora, que ela é capaz de mudar completamente o ambiente onde você está. A amizade é desnecessária, ela não é imprescindível, mas ela tem um valor inestimável e ela faz toda a diferença. Uma coisa é você estar numa igreja por causa da doutrina. Uma coisa é você estar na igreja por causa de uma convicção de salvação pessoal. Não tem nada de errado nisso. Uma coisa é você estar numa igreja porque socialmente essa igreja oferece a você mais oportunidades. Mas uma outra coisa totalmente diferente é você sair da sua casa e dizer assim: eu vou adorar a Deus, e vou adorar a Deus ao lado do meu amigo. Eu vou chegar 15 minutos antes, que eu quero bater um papo com o meu amigo.
Depois do culto eu vou ficar meia hora, porque eu sei que a conversa vai render. Eu estou cansado de WhatsApp, eu quero é tete a tete. Faz toda a diferença ter uma amizade. E é por isso, meus irmãos, que a palavra de Deus, mais especificamente na literatura sapiencial, livro de Provérbios, é um tipo de literatura que fala do conhecimento que vem de Deus através da experiência comum das pessoas, através do dia a dia. É um conhecimento prático, é a sabedoria de Deus aplicada aos relacionamentos, na família, no trabalho, na economia, nos negócios. Então essa literatura é muito preciosa porque ela está muito próxima de nós. E não tem nem como a gente dizer assim, qual é o contexto desses versículos, porque a maior parte do livro de Provérbios, pelo menos do capítulo 10 em diante, não tem uma sequência narrativa. É uma coleção ou coleções de provérbios, e o nome já diz, o provérbio, ele vai trazer sempre uma verdade relacionada com alguma situação prática. E Deus usou a vida de Salomão e a vida de outros sábios daquele período, pelo menos século 9 ao século 10, com certeza, a maior parte no reinado do próprio Salomão, para comunicar, meus irmãos, o que nós precisamos aprender sobre a amizade. É claro que nós não teríamos tempo para tratar de todos os aspectos, mas eu destaquei esses 3 versículos porque eles nos comunicam, meus irmãos, a necessidade de conhecer o valor da amizade, ter uma definição bíblica sobre a amizade, mais profundo do que esse conceito que a gente pode aderir socialmente. A gente faz uma diferença, amigo é diferente de colega, o amigo é o companheiro, mas o colega você tem só uma relação de trabalho, e a gente fica classificando, são várias propostas de definição, mas existe uma visão bíblica. E esses 3 versículos, eu creio, eles podem concentrar aqui o que nós precisamos, pelo menos inicialmente, para pensarmos nesse tema. A partir desses 3 versículos, nós podemos aprender como cultivar relacionamentos que nós podemos chamar verdadeiramente de amizades, que são baseados na confiança, que são baseados no cuidado um com o outro, que são próprios para a edificação mais do que qualquer outro relacionamento. Então nós aprendemos com essa pequena porção da palavra de Deus que nós precisamos de amizades na igreja, porque estas amizades, esse tipo de relacionamento revela a glória do próprio Deus, revela o tipo de relacionamento que Deus quer ter conosco, revela a nossa comunhão com Deus, e ao mesmo tempo que nos leva a aprofundar o relacionamento com Deus, também nos promove edificação, crescimento cristão, maturidade na fé. Por isso que a amizade é tão importante. Precisamos compreender a sua importância, mas muito mais do que isso, precisamos decidir intencionalmente buscar por essas amizades verdadeiras. A amizade, portanto, meus irmãos, é um reflexo da comunhão com Deus. Vamos lembrar da proposta que Deus tem para o seu relacionamento com o ser humano. Vamos começar pensando assim. Primeiro, a partir do próprio Deus, como deve ser o nosso pensamento. A amizade reflete a glória de Deus, porque Deus criou o ser humano para ser amigo dele. Porque Deus já experimenta na sua essência a verdadeira amizade, a amizade eterna, Pai, Filho e Espírito Santo. Deus é, podemos assim dizer, uma comunhão entre amigos íntimos, perfeitos, eternamente. E quando o ser humano foi criado, façamos o homem a nossa imagem e semelhança, isso já era um reflexo do tipo do ser de Deus e como ele se propõe a viver conosco. Agora é mais interessante quando no relato da queda, no capítulo 3, versículo 8, nós lembramos muito desse versículo. O texto diz que após a queda o homem fugiu da presença de Deus. E Deus foi então até o homem. E o texto diz assim: quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, entre as árvores do jardim. Vejam, meus irmãos, essa expressão logo no início, a segunda parte, que andava
no jardim pela viração do dia, no cair da tarde. Isso pode ser traduzido de uma forma mais fácil. Deus estava passeando. Qual a proposta de Deus? Passear com o ser humano. E você não pode passear com alguém que não seja uma pessoa íntima. Você não pode passear com o seu inimigo. Aliás, do seu inimigo você quer distância. Eu espero que você não tenha inimigo. Eu não os tenho. Mas a proposta de Deus é um passeio, é caminhar junto, é andar com o ser humano, é fazer uma jornada, pessoal. Vamos lembrar de Noé. Noé foi encontrado por Deus, achou graça diante de Deus, porque ele era um homem justo e andava com Deus. Enoque andou com Deus. E Abraão, meus irmãos, Abraão, o relato é especial, porque nós vemos em Gênesis 18 e também Isaías 41, Tiago capítulo 2, que Abraão foi nominado pelo próprio Deus como amigo de Deus. Abraão, amigo de Deus. No relato de Gênesis, no capítulo 18, quando está sendo apresentada a decisão de Deus de estancar a maldade em Sodoma e Gomorra, de interromper aquele processo de destruição que alcançaria toda a humanidade, de injustiça, de imoralidade, por isso Deus então sentenciou aquela região. Ele disse: eu não posso esconder isso de Abraão, eu tenho que chamar Abraão para a gente conversar sobre isso antes de agir. E essa ideia do conhecimento, de revelar o conhecimento, a intimidade, é a essência da amizade. Está na essência da amizade. Veja se não é assim que Jesus, em João capítulo 15, versículo 15, versículo conhecido também, diz aos seus discípulos, já próximo da sua despedida, que ele não chamaria mais os discípulos de servos, porque o servo não sabe o que faz o seu Senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho dado a conhecer. Esse conhecimento é um conhecimento que vai além da intelectualidade, é um conhecimento da intimidade. Não é que Jesus deixou de ser Senhor, é que ele quis dizer aos discípulos: eu tenho um relacionamento íntimo com vocês. Esta é a essência da amizade, meus irmãos. Por isso que a amizade reflete o ser de Deus, a própria glória de Deus, a comunhão que nós temos com Deus. Por isso que devemos valorizar a amizade na igreja, onde nos reunimos essencialmente para glorificarmos a Deus, para exaltarmos a Deus, para adorarmos a Deus. E é exatamente quando estamos buscando um relacionamento mais próximo, mais íntimo, mais profundo com Deus, que nós estamos num ambiente propício, recomendável, o ambiente ideal para desenvolvermos amizade. Vamos voltar então para esses versículos que nós selecionamos. Provérbios 18, 24. Provérbios 18, 24 nos serve de base para definirmos que existem amizades verdadeiras, mas essa amizade verdadeira é definida em contraste com aquela que é falsa. Olha o que diz o texto: o homem que tem muitos amigos. Começa daí. Se tem muitos, o nível já diminuiu bastante. O sarrafo baixou bastante. Porque são muitos. Muitos amigos. E o que acontece com quem tem muitos amigos? Sai perdendo, diz o texto. Toma prejuízo, porque tem muitos amigos. É interessante que essa palavra amigo, ela sofre o desgaste natural, né, da língua. Então, facilmente a gente chama alguém de amigo. Ô, meu amigo, né? A gente está no ponto de ônibus, encontra alguém, meu amigo. Vai numa lotérica, vai no supermercado, e a palavra sofre um desgaste. Então nós precisamos fazer o contraste. Precisamos pensar assim: para refletirmos esse relacionamento com Deus, para refletirmos essa comunhão com Deus, a amizade precisa ser uma amizade verdadeira, em contraste com outros tipos de amizade que não são essas amizades propostas pela Bíblia. Vejam, por exemplo, muitos
consideram que tem uma quantidade enorme de amigos virtuais. O amigo virtual, será que realmente é um amigo? Você chega lá no Facebook, por exemplo, e tem 5.000 amigos. Será que são amigos? De fato? São amigos virtuais, ou seja, você tem uma relação com eles que é mediada por uma tecnologia, e essa relação é real, mas ela depende ali de uma conexão. E do seu lado ou do outro lado, alguém pode desconectar, acabou a amizade. Só que quando a amizade é verdadeira, você está conectado para toda a vida com aquela pessoa. Amigos virtuais não são amigos verdadeiros. Amigos sociais, poderíamos dizer. Aqui vou eu tentando definir o que não é amizade verdadeira. Amigos sociais, você encontra nas festas. Você encontra lá no futebol no final de semana. Você encontra em algum ambiente, até na igreja mesmo. Até na igreja você encontra um amigo que é social. Você só considera que é amigo porque você convive com ele naquele mesmo ambiente. Mas o nível de amizade não é profundo. E não passa no teste da confiança. Não passa no teste da aceitação. São amigos sociais. Amigos interesseiros. Espero que você não tenha nenhum. Mas existem aqueles que são amigos porque têm algum interesse. E quando esse interesse não é atendido, não é alcançado, essa amizade se desfaz. É mais ou menos como a gente conhece muitas histórias, né? Quando você está bem, com o salário lá nas alturas, né? Com um carro do ano, você sempre encontra muitos para estarem com você, participando das festas, da badalação social. É assim que dizem. Mas e quando vem o desemprego? E quando vem a doença? E quando vem a perda? Eles são interesseiros. Se você não tem nada a oferecer, meus irmãos, eu sei que você sabe disso. A gente percebe quando a pessoa se aproxima porque tem um interesse. A gente sabe quando a pessoa, por exemplo, faz um elogio, mas não é um elogio sincero, é mais uma bajulação. E você percebe que há algum interesse nisso. Isso é triste, mas eu estou citando como um contraste com a amizade verdadeira. São amigos falsos. Não falso no sentido de que a pessoa tem essa intenção, mas de que ela ainda não entrou num relacionamento mais íntimo, mais profundo. Esse tipo de amizade que eu acabei de descrever não reflete a nossa relação com Deus. Não é esse tipo de amizade que nós devemos buscar na igreja. Pelo contrário, é o amigo, o companheiro. A palavra para amigo aqui no hebraico é companheiro. Sabe o que significa companheiro? Aquele que divide o mesmo pão. Aquele que está com você na hora que chega a escassez, a dificuldade. A palavra significa um amigo íntimo. E veja o que o texto diz: é mais que um irmão. Ou seja, ultrapassa o laço biológico, sanguíneo, de parentesco. É mais chegado que um irmão. Porque você pode ter irmãos do mesmo pai, da mesma mãe, você cresceu, você se desenvolveu, mas de repente chegou uma fase da sua vida em que você não compartilha mais do seu coração com o seu irmão biológico. Que bom, meus irmãos, seria se todos os nossos irmãos biológicos fossem de fato nossos melhores amigos. Mas não necessariamente. Existem amigos mais chegados que o irmão. E essa palavra chegado aqui, ela é especial, porque ela significa aderir, significa colar. Quando você é verdadeiramente amigo de alguém, a sua vida está colada na dela. Você agora aderiu a ela e compartilha de fato da mesma vida. É essa amizade verdadeira que tem valor. É essa amizade verdadeira que você deve buscar na igreja. É essa amizade verdadeira que vai tornar o ambiente eclesiástico totalmente diferente. E eu estou fazendo aqui esse contraste entre a igreja como uma organização, a igreja como uma grande multidão que se reúne para o louvor, para a expressão da adoração através da música, para as missões, para o testemunho. Mas quando, no meio dessa missão dada por Deus ao seu povo, você desenvolve amizade, você é achegado de alguém, isso torna o ambiente muito mais significativo para você.
Recuando agora para o capítulo 17, versículo 17, ainda pensando nessa amizade verdadeira como sendo o reflexo da comunhão com Deus, veja o que o texto diz, meus irmãos: em todo o tempo. Em todo o tempo. Isso já diz tudo sobre amizade. A amizade não é para uma fase da vida. A amizade não é para um período da vida. A amizade é para toda a vida. É em todo o tempo que o amigo ama. Sabe aquela ideia do amigo de infância? Você pode ter tido muitos colegas na sua infância, colegas da rua onde você brincava. Antigamente a gente brincava na rua, né, meus irmãos? Hoje não temos mais essa liberdade. Do colégio, enfim, dos passeios. Muitos colegas, mas se tem um amigo verdadeiro entre eles, até hoje você é amigo dele. Em todo o tempo. Ontem mesmo eu estava em algum deslocamento de carro, falando com um amigo. Calma, irmãos, eu estava com o Bluetooth ligado e estava falando assim, no viva voz. Eu não estava com o celular na mão, não. É permitido, né? O carro sai da montadora com aquele trem lá, então a gente pode usar. Então, eu estava falando com um amigo. Meus irmãos, é impressionante. Dando gargalhadas e lembrando de cenas, lembrando de episódios que aconteceram talvez há 25 anos. Se alguém passasse ali e pegasse só uma parte da conversa, não ia entender nada. O pastor está ficando doido. Porque só ele e eu saberíamos o significado daquela história que a gente estava contando ou relembrando. Amizade em todo o tempo. O tempo não é capaz de cobrir, de sufocar, de esvaziar uma amizade. Hoje à tarde eu estava lembrando da música de Milton Nascimento, que diz que nem o tempo e a distância podem apagar essa amizade. Amigo é coisa para se guardar do lado esquerdo do peito, mesmo que o tempo e a distância digam não. Nem o tempo nem a distância são capazes de apagar a amizade. Em todo o tempo ama o amigo. Agora, meus irmãos, o texto diz algo ainda mais profundo: na angústia se faz o irmão. Em contraste com o irmão biológico, com o qual você está ligado com um laço de sangue, com parentesco, agora nasce um irmão espiritual. O irmão que nasce no sofrimento, o irmão que nasce na dor. Você quer definir o que é um amigo? Amigo é aquela pessoa que, quando você pensa agora comigo, no momento mais difícil da sua vida, ele só não estava lá porque ele não pôde na hora, mas você lembrou dele quando estava passando pelo que você passou. Esse é o amigo. Porque a amizade é provada pela angústia, a amizade é provada pelo momento da adversidade, da aflição. Em todo tempo ama o amigo, e na angústia se faz o irmão. É na provação, é na aflição que nós vemos a amizade verdadeira nascer. E essa amizade verdadeira é um reflexo da glória de Deus, de como Deus quer se relacionar conosco, qual é a proposta de Deus para o relacionamento conosco. É por isso, meus irmãos, que nós podemos dizer, como temos afirmado, que esse tipo de amizade, amizade verdadeira, promove a edificação da igreja, promove a edificação mútua, o crescimento em comunhão. De novo, sem querer cansar os irmãos, faça o contraste entre uma organização que sobrevive através dos seus documentos que a instituem, através da manutenção do seu patrimônio. Tudo isso é necessário, meus irmãos. Nós precisamos investir mesmo por conta do testemunho, como temos dito aqui. Mas o que sustenta a igreja são amizades espirituais. O que é que eu posso chamar de amizade espiritual? Duas pessoas que são amigas de Deus ou buscam amizade com Deus, e elas se encontram na busca dessa amizade com Deus e se tornam também amigos espiritualmente, ligados através da mesma fé. Meus irmãos, esse laço é inquebrável. É o laço do Calvário, é o laço do sangue de Cristo que uniu os dois de uma forma que é inquebrável, que é insuperável, inseparável, porque é o sangue de Cristo, não o sangue do mesmo pai e da mesma mãe, mas o sangue de Cristo. É esta amizade que promove então crescimento espiritual, amadurecimento. Vejam o apóstolo Paulo em um flash, meus irmãos, em uma cena belíssima das Escrituras. Pastor Igor, eu lembro, já pregou
sobre os anônimos do Novo Testamento e se referiu a Romanos capítulo 16, quando o apóstolo Paulo se refere aos seus companheiros de missão, companheiros de ministério, como sendo amigos. Veja que o apóstolo Paulo está nos dando, meus irmãos, um exemplo de que no ministério, assim como o Senhor Jesus decidiu se relacionar com os apóstolos como amigos, o apóstolo Paulo também buscou entre os companheiros de ministério a amizade. Capítulo 16 de Romanos, versículo 3, diz: saudai Priscila e Áquila, meus cooperadores em Cristo Jesus, os quais pela minha vida arriscaram a sua própria cabeça, e isto lhes agradeço, não somente eu, mas também todas as igrejas dos gentios. Arriscar a vida, estar junto nos momentos mais difíceis. O versículo 13 diz: saudai Rufo, eleito no Senhor, e igualmente a sua mãe, que também tem sido mãe para mim. O laço de amizade com um colega de ministério foi muito mais profundo do que os laços familiares, a ponto dele considerar que a mãe de Rufo era também a sua própria mãe. Isso nos ajuda, meus irmãos, a entender que a amizade promove crescimento, amadurecimento, edificação. Vamos voltar para o último versículo de Provérbios. Nesse último versículo, meus irmãos, nós vimos que a amizade tem também um caráter de confrontação, tem um caráter intencional de promover o crescimento do outro, gerando desconforto, gerando reflexão. E a figura que a palavra de Deus usa aqui é: como o ferro com o ferro se afia. Já ouviu aí o trincar do ferro com o ferro? Como o ferro com o ferro se afia, assim o homem a seu amigo. Porque se nós ficarmos só, meus irmãos, nesse aspecto mais profundo da amizade, na beleza da amizade, poetizando a amizade, a gente não chega em um aspecto do amor que é a verdade. Não existe amor sem verdade. Então, como esse relacionamento é um relacionamento verdadeiro, a verdade vai estar entre os dois e vai chegar o momento do confronto. A palavra usada aqui para afiar, para aguçar, significa isso mesmo: tornar agudo, pontiagudo, num processo de aprimoramento, de fortalecimento, que vai envolver a batida, que vai envolver o choque, inevitavelmente. Agora é interessante que nesse texto é usada como metonímia a palavra rosto no hebraico, para o homem como um todo. A ideia é que, assim como o ferro com o ferro se afia, assim um homem é o seu amigo. A ideia é que um está na frente do outro, e a palavra usada para o outro é o rosto. E a ideia, irmão Vicente, é que você diz na lata, que você diz de frente para ele, na presença dele. Essa é uma prova de amizade. Como é que o ferro se afia com o ferro aqui? É um na frente do outro, na presença do outro, diante do rosto do outro, porque a palavra rosto aqui é usada para o homem como um todo. A amizade verdadeira, meus irmãos, é aquela onde você não tem receio. Claro, você tem educação, você tem fino trato, você tem cuidado, mas você não tem receio, você não tem medo de dizer a verdade ao seu amigo. E você tem certeza que mesmo depois que você disser a verdade, ele vai continuar sendo seu amigo. Agora, se ele vai gostar do que você vai dizer, aí é outra coisa, aí é outra história. Mas se ele é seu amigo, você não vai se importar se ele vai gostar ou não, porque você sabe que é necessário que ele ouça aquilo, que ele seja confrontado, porque ele não percebeu. Então você vai até ele e diz. A falsa amizade, a amizade que não é recomendada pela palavra de Deus, pelo contrário, que é rejeitada, que é reprovada, é aquela onde você não tem esse espaço para dizer na frente do outro, para dizer na presença do outro. Aí não vai haver edificação, pelo contrário, vai haver divisão, vai haver confusão no meio da igreja. Por isso que a amizade é importante. É claro que você não vai ter essa liberdade com todo mundo, você não vai ter essa intimidade com todo mundo. Existem níveis, e isso é construído, isso é cultivado. Mas o ideal é que, para refletir a glória de Deus no meio da igreja, e para que a igreja seja edificada, você intencionalmente busque desenvolver
esse tipo de amizade, uma amizade que resista à verdade. E eu trouxe esta verdade através de uma poesia do Roberto de Amanso, que é um pastor presbiteriano, alagoano, cantador lá das Alagoas, daquele repentista, conhecido como repentista, mas ele trouxe essa sua poesia, essa musicalidade para a evangelização. E ele escreveu uma poesia depois musicada por outro poeta e músico também excepcional, que é o Silvestre Kuma. E o Roberto de Amanso escreveu Pedra de Amolar, é o título da poesia. Ele diz assim: aquele que comigo quando eu choro, chora, aquele que comigo dança, a este jamais direi, ora não me amoles. Porque se como o ferro com o ferro se afia, afia o homem a seu amigo. Isto hoje te digo, podes me amolar. Ó Deus, dá que quando entre eu e meu amigo houver atrito, a ponto de sair faísca de fogo, que eu não me desaponte, porque esse tal é enviado teu, para que eu não fique cego. Porque cego não vê que sem o esmeril se perde o fio, o gume. Quem pode receber não perde a comunhão, assume, estende a mão, aceita a pedra de amolar. Meu irmão, o que eu quero lhe dizer é que eu quero ser uma pedra de amolar na sua vida. Resumindo essa poesia do Roberto de Amanso, musicada pelo Silvestre Kuma. Você precisa ser uma pedra de amolar. E aí os irmãos estão percebendo a brincadeira que ele faz com amolar, porque vai amolar mesmo. Você vai entrar na semana da pessoa e você vai dizer: olha, eu estou orando por isso, isso me inquietou diante de Deus, o seu comportamento, o que você disse, mas como eu sou seu amigo, eu quero o seu bem, eu quero que você cresça diante de Deus, eu vim aqui para lhe dizer. Agora, se você tiver um café para tomar, melhor ainda. E você precisa construir essa intimidade, porque a amizade assim, ela é indispensável para o nosso crescimento espiritual, para refletir a glória de Deus. Que a nossa igreja, meus irmãos, seja uma igreja de amigos. Que você viva amizades sinceras, verdadeiras na igreja. A palavra de Deus lhe incentiva para isso. O objetivo da palavra de Deus é que você aprenda como glorificar ao Senhor, para que isso também edifique a vida da igreja. E eu quero encerrar dizendo para você que o caminho para encontrar essa amizade é que você seja amigo. Olha o que diz Emerson, Ralph Waldo Emerson, filósofo americano: a única forma de ter um amigo é ser amigo. Você é amigo? Eu quero lhe fazer algumas perguntas para que nós possamos encerrar fazendo uma aplicação pessoal. Você tem se esforçado para aceitar as diferenças de personalidade entre os irmãos na igreja? Porque você é de um jeito, porque você aprendeu de uma forma, porque você teve uma educação, uma história. Você tem aberto o coração para entender que existem pessoas diferentes ao seu lado, no convívio da igreja? Você tem aberto sua mente para isso? Você tem sido transparente com as suas emoções e buscando saber se as suas palavras, se o seu comportamento tem sido agressivo ou tem sido omisso diante daqueles com quem você tem desenvolvido amizade? Pergunte. Você tem perguntado? Olha, aquilo que eu falei, você entendeu? Olha, aquele dia que eu não fui, ou aquele jeito que eu agi, você entendeu o que eu quis dizer? Você tem buscado essa transparência? Você tem buscado oportunidades de interação na vida da igreja? Ou para você é muito cômodo e você tem ficado satisfeito em vir aqui participar do culto, e graças a Deus, um culto que edifica ao Senhor, a nós, porque é para a glória do Senhor, que edifica nossas vidas. Mas você tem buscado outros momentos de interação na vida da igreja? Nos grupos que você pode fazer parte, grupo de oração. Meus irmãos, na terça-feira nós temos algo riquíssimo acontecendo na nossa igreja. A gente vem para o culto de oração, conhece a vida da igreja, porque os irmãos fazem os seus pedidos, e depois nós saímos e vamos para algumas das salas e reunimos em 3, em 4, em 5 pessoas. E nós temos um privilégio, que é ouvir o irmão fazer um pedido de oração. Tem pessoas que eu nunca vi nem aqui na igreja, chegam, vão direto para o culto de oração,
O culto de oração é evangelístico também. E lá essa pessoa vem e não tem o receio de fazer um pedido que tem a ver com a sua vida. Não existe intimidade maior do que intimidade em oração, porque a pessoa está compartilhando a sua vida. Busque oportunidades como essa, pequenos grupos, visitas, eventos sociais da igreja, o almoço de domingo. Aproveite oportunidades para que você possa desenvolver amizades. E, sobretudo, decida imitar o Senhor Jesus, porque Ele foi o verdadeiro amigo, Ele é o verdadeiro amigo. E Ele, lembre daquela cena do Senhor Jesus, depois de sair do Getsemane, depois de orar ao Senhor e assumir que Ele iria beber o cálice da ira de Deus, aquele que Ele considerou amigo, foi até Ele, o saudou, deu um beijo e chamou de amigo. E Ele respondeu assim: a que vieste, amigo? A lealdade do Senhor Jesus, a disposição do Senhor Jesus de caminhar até a última milha. Que você possa, assim como eu, desafiado pelo Espírito Santo, assumir esse compromisso de imitar o Senhor Jesus. Vamos cantar para finalizarmos o nosso culto nessa noite, antes de orarmos juntos. Amor Fraternal 381 do Cantor Cristão. Jesus, pastor amado, contempla-nos aqui, concede que sejamos um corpo só em ti, com penas e malícias, longe de nós vão, nenhum nos impeça a nossa comunhão, pois sendo resgatados por um só Salvador, devemos ser unidos por um mais forte amor, olhar com simpatia os erros de um irmão e todos ajudá-lo com branda compaixão. Jesus, o amigueiro, ensina-nos a amar e como nós sejamos também o perdoar. Quando carecemos de auxílio do Senhor, unidos supliquemos a Deus por esse amor. Se tua igreja toda andar em santa união, então será bendito o nome de cristão. Assim o que pediste em nós se cumprirá, e todo mundo inteiro a te conhecerá. Suplicamos ao Senhor, ó nosso Deus, que a Tua palavra possa germinar, possa gerar fruto em nosso coração, possa nos mostrar uma visão mais clara, mais profunda do valor da amizade, e que nós possamos, ó Deus, guiados pelo Teu Santo Espírito, decidirmos buscar verdadeiras amizades, nutrir as amizades verdadeiras que o Senhor já nos deu o privilégio de desenvolver na Tua igreja. E que nós possamos também, ó Pai, receber novas pessoas como novos amigos em potencial, que o Senhor nos dá a oportunidade de conhecer, para que esses novos relacionamentos, ó Deus, sejam pontes para alcançar outras vidas, suas famílias, seus colegas, seus vizinhos. Nós te agradecemos por esse culto e pedimos ao Senhor que receba, ó Deus, como expressão sincera da nossa adoração ao Senhor. Despede-nos agora debaixo da Tua proteção. Oramos assim agradecidos em nome de Jesus. Amém.
Antes da sua oração final, eu quero lembrar apenas que amanhã, 19h30, nós teremos a nossa Assembleia Geral Ordinária. Nós vamos fazer aqui, nesse salão de culto, porque o salão social, nesse período, tem sido muito mais frio do que aqui, né? Então, é mais confortável também por conta do acesso que nós temos aos equipamentos. Então, vamos fazer a nossa Assembleia aqui amanhã, à noite, 19h30. No sábado, nós teremos culto da família com a formatura e no domingo, almoço da família após o nosso culto. Nossa ceia do Senhor será no culto de amanhã, de domingo à noite. Celebraremos a ceia do Senhor. Que Deus nos abençoe. Ao som do pós-lúdio instrumental, nós oraremos para finalizar o nosso culto.